Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos falar os códigos da Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem vários códigos? E para alcançarmos o conhecimento da Bíblia, como queremos, devemos conhecer estes códigos. Então, precisamos ir àquele que pode nos revelar estes códigos. Então, a Bíblia é cheia de códigos que precisamos desvendá-los. E somente o Espírito Santo pode desvendá-los para nós. Então, vamos orar e vamos conhecer alguns destes códigos que eu tenho falado muito nas minhas lives, né? Nos estudos que o Senhor me dá. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor me deu e deu a cada um dos teus servos, pelos livramentos, pelo alimento, pelo sustento, pela paz, pela alegria, por tudo que o Senhor tem nos dado, tanto de bom quanto de ruim. As coisas boas para a tua honra e a tua glória, as coisas ruins que o Senhor permite que nos aconteça para o nosso crescimento e amadurecimento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os códigos da Bíblia. Na Bíblia, a palavra da verdade cria do nada, já a palavra da mentira só destrói. E Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o ladrão é Satanás. Ele vem matar, roubar e destruir. Então, em João 1,3, diz lá, né? João 1,3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe foi feito pela palavra da verdade. E em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, a palavra do engano e da mentira só destrói, né? Mata, leva para o inferno. E vocês podem ler esse texto aí. Na Bíblia, a palavra de Deus a palavra de Deus está a vida. Na palavra de Deus está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, na Bíblia, a palavra de Deus, na palavra de Deus está a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas na palavra do diabo está a morte, e esta morte são as trevas, ou mentira e engano para os homens. Então, a verdade, a palavra da verdade, a palavra de Deus, na palavra de Deus está a vida. Então, é isto que a palavra nos diz, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, na palavra de Deus, no verbo, estava a vida, porque é o verbo quem cria, é o verbo quem liberta, é o verbo quem salva, é o verbo quem dá a vida, e o verbo é Cristo. E ele diz: eu sou o caminho,
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra não tinha forma e era vazia. Não existia nada nela, a não ser trevas sobre a face do abismo que existia na profundeza da terra. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava se movendo sobre a face das águas. Então, os irmãos já conheciam esse verso, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, água é outro código. Então, água é um código. Luz é outro código. Palavra é outro código. Trevas é outro código. Então, aqui água é outro código para palavra. Então, luz, água, representa a palavra encarnada, palavra de Deus que é Cristo. Logo, o Espírito de Deus se movia sobre a palavra para começar a pronunciá-la. Então, lá em Gênesis 1:2 diz que o Espírito se movia sobre as águas. Águas não é a água do mar, porque o mar não existia ainda. Ainda não havia sido criado. Só existia uma terra sem forma e vazia. Então, as águas aí é a palavra de Deus. Em Gênesis 1:3, o Espírito de Deus pronuncia a palavra e a terra se enche da luz, ou melhor, se enche da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Pois luz é outro código para palavra. Então, quando em Gênesis 1:3 diz o seguinte, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no versículo 2, o Espírito Santo está se movendo, está se movimentando sobre as águas, sobre a palavra, porque ele vai pronunciar a palavra. A palavra vai se tornar luz para alumiar a terra que estava sem forma e vazia, e só havia trevas na face do abismo, pois as trevas eram os demônios, anjos caídos, que estavam presos, e lá estava a mentira e o engano, né? Em Gênesis 1:4, Deus faz separação entre a luz, que é boa, pois é a palavra dele alumiando toda a terra, e as trevas que está sobre a face do abismo. Então, Deus ele faz a separação entre a luz e as trevas. Então, a luz é a palavra de Deus alumiando toda a terra, toda a sua criação. E as trevas é a palavra da mentira que está no abismo, pois está presa, né? Palavra do diabo. Então, e as trevas que estavam sobre a face do abismo, e que é a palavra do diabo. Em Gênesis 1:5, Deus chama a luz dia e as trevas noite. Então,
Deus, no versículo 4 de Gênesis 1, ele faz a separação. Então, ele separa as trevas da luz. As trevas, que é a palavra do engano e da mentira, ele chamou de noite, pois noite é escuridão, trevas. E a luz ele chamou dia, porque é a palavra de Deus, e quem anda na luz vê tudo que está na sua frente, ele não vai tropeçar no pecado, né? No engano, na mentira. Então, quem anda tropeçando nessas coisas é porque está nas trevas, não está na luz, não conhece a verdade de Deus, está sem este conhecimento, porque a luz é o conhecimento da verdade. Aqui em João 8,12 nos diz o seguinte: João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo aqui está dizendo que ele é a luz do mundo. Mas como é que ele é a luz do mundo? Como palavra. E por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a palavra de Cristo, sendo pregada por todo mundo, é a luz para todo mundo. Então, se não for pregada, as pessoas ficarão nas trevas. Por isso, esta responsabilidade é minha e sua. Em Gênesis 1:5, Deus chama a luz dia e as trevas de noite. A luz é a palavra da verdade, que é Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já as trevas é a palavra da mentira e engano, que é Satanás. Então, nós temos que observar os códigos. Luz é a palavra da verdade. Trevas é a palavra da mentira, do engano. Água é a palavra da verdade. Então, a água pode ser limpa ou suja. A água limpa, a água pura é a palavra da verdade. Mas tem a água suja, a água contaminada, é a palavra do engano, da mentira, das heresias, é a palavra do diabo. Então, isso são códigos. Você tem que entender para você poder entender a Bíblia. Aliás, aqui, já as trevas é a palavra da mentira e engano, que é Satanás. João 8,44. Jesus está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. Na Bíblia, mulher representa terra, representa cidade, representa nação. Então, em Jeremias 31,15, nos diz o seguinte. Jeremias 31,15 nos diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chorando seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Então, esse texto aqui de Jeremias está falando da profecia que aconteceu quando Jesus era bebê, era criança pequena. E Herodes mandou matar todos os bebezinhos de Belém para poder matar Jesus. Então, Raquel aqui representa Belém, a cidade de Belém. Então, mulher representa cidade. Mulher representa terra. Mulher representa
nação. Então, estes são códigos que você tem que aprender para poder entender a Bíblia. Em Ezequiel 23, do 2 ao 4, nos diz o seguinte. Ezequiel 23, do 2 ao 4, diz assim: Filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus seios, e ali foram apertados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Foram minhas. Deus está dizendo que essas duas mulheres foram dele, não era Mária. E tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria, Aolá e Jerusalém, Aolibá. Então, mulher na Bíblia representa cidade. Então, aqui nós temos duas mulheres que Deus está comparando elas com Jerusalém e com Samaria. E também representa a casa de Israel, samaritanos, e a casa de Judá, os judeus. Então, em Gênesis 3,15, Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Então, essa mulher aqui de Gênesis 3,15 é a nação de Israel, é a terra de Israel, é o povo de Israel, é o total de Israel. No Apocalipse 12, do 1 ao 2, lá mostra uma mulher grávida, um dragão querendo tragar ela. Aquela mulher representa a igreja de Cristo. Então, mulher também representa a igreja. Mulher representa noiva. Mulher representa terra. Mulher representa cidade, como nós já vimos. Representa nação, representa reinos. Ainda na Bíblia, Eva representa a Terra, representa o planeta Terra, que foi contaminado com a mentira e engano do diabo. E junto com o seu marido, ela foi expulsa do jardim do Éden para não comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado, né? Gênesis 3, do 22 ao 24. Então, Deus expulsou tanto a mulher como seu marido, porque Eva aqui representava não somente uma mulher, mas representava todo o planeta Terra corrompido pela mentira e o engano do diabo. Na Bíblia, Maria também representa a terra de Israel e o povo de Israel. Maria representa a mulher de Gênesis 3,15, porque Maria está representando a nação de Israel, terra de onde viria aquele que iria ferir a cabeça da serpente, ou melhor, aquele que iria tirar da serpente o controle da vida das pessoas e também o governo da terra. Então, Gênesis 3,15, a mulher que seria inimiga da serpente, seria a mulher Israel, representada por Maria, que dela foi gerado no seu ventre, que é comparado terra,
foi gerado o seu filho, o seu descendente, Cristo. Porque mulher, terra, não tem semente. A semente vem de outro lugar para ser plantada nela. Mas a semente da mulher é a semente que veio de Deus. E essa semente é a palavra de Deus. Então, em Lucas 1,35, Maria é terra santa, não terra contaminada, pois o Espírito de Deus estava sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriu com a sua sombra. E onde o Altíssimo está, é terra santa. E o Altíssimo estava sobre Maria e cobrindo Maria. Maria era uma terra santa, porque o Todo-Poderoso estava sobre ela e cobrindo ela com o seu poder e sua sombra. Pois dela viria o Filho de Deus, por isso ele seria chamado Filho de Deus, Santo de Deus. Na Bíblia, homem representa Deus. Representa Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Abraão representava o Deus Pai, Isaac representava o Deus Filho, e Jacó representava o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu já falei em vários estudos sobre isto. Mas também Moisés, José e Davi representavam Jesus. Na Bíblia, animal representa pessoas. Tudo isso são códigos, presta atenção. Que você precisa aprender estes códigos para poder entender melhor a Bíblia. Então, na Bíblia, animal representa pessoas. Cordeiro e leão representam Cristo. Apocalipse 5, do 5 ao 6. Dragão, serpente e lobo representa Satanás. Apocalipse 12, 3. Gênesis 3, do 1 ao 5. Já ovelhas representam o povo de Deus e bode representa o povo do diabo. Na Bíblia, árvore também representam pessoas. A árvore da vida, a videira verdadeira, representa Cristo. Gênesis 2, do 8 ao 9, João 15, 1. O espinheiro e arbustos representam Satanás. A figueira e o trigo representam o povo de Deus. Já o joio representa o povo do diabo. Gênesis 22, 13 e Gênesis 9, 14. De Gênesis a Êxodo, Deus falava com os homens através da sua palavra, da sua fala. Adão e Eva ouviam a voz de Deus. Noé, Abraão, Jacó, Moisés também ouviam a voz de Deus. Então, em Êxodo 20, do 1 ao 17, Deus agora se comunica com o homem não somente através da sua palavra falada, mas também escrita. Então, em Êxodo 20, do 1 ao 17, Deus escreve com o seu próprio dedo as suas leis para o seu povo. Agora o povo de Deus não somente ouviam a voz de Deus, mas tinham a palavra dele escrita em pedras para eles lerem, né? A palavra de Deus se fez visível para o povo de Deus, pois elas podiam, elas quem? As pessoas, né?
podiam ver as palavras escritas nas pedras e podiam lê-las. Já no Novo Testamento, esta palavra não era mais apenas falada ou escrita, mas ela se tornou uma pessoa. Ela encarnou-se. João 1,14. E o Verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Na Bíblia, nação representa a esposa de Deus. Jeremias, então vamos lá para Jeremias, capítulo 3, Jeremias 3, tem Jeremias 3, eu não vou ler não porque é muito grande, então os irmãos podem ler, Jeremias 3, do 1 ao 14, né? Lá fala das esposas de Deus, né? Então, na Bíblia, nação representa a esposa de Deus, a qual trai seu esposo e recebe carta de divórcio. Jeremias 3, do 2 ao 5. Deixa eu ler bem aqui o Jeremias 3, do 2 ao 5, que é menor, né? 2 ao 5 diz assim: levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retidas as chuvas, e não houve chuva serôndia. Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Então Deus aqui está falando com a nação de Israel. Versículo 5: porventura conservará ele para sempre a sua ira? Ou a guardará consigo continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Então, Deus aqui está falando sobre a prostituição de seu povo. E o versículo 8 ele diz assim: e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a casa de Israel, né? E despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Aqui os versos do 11 ao 13 diz assim: e o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregoas estas palavras para o lado norte e dize: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, não conservarei para sempre a minha ira. Aqui no 14 ele diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo,
vos tomarei um de cada cidade, e dois de cada família, e vos levarei para Sião. Então, Deus aqui está falando com a casa de Israel. Então, mulher representa cidade, representa nação, representa povo, representa terra, representa esposa, né? Então, aqui nos versos do 8, do 6 ao 9, né, ao 10. Então, aqui fala, né, até o 14, fala da mulher Israel sendo uma prostituta, traindo o seu esposo e recebendo carta de divórcio, né? Então, no Velho Testamento, o Deus homem, aliás, no Novo Testamento, o Deus homem restaura a sua esposa e a torna novamente sua esposa. Então, Deus, no Velho Testamento, deu carta de divórcio para a nação de Israel, mas no Novo Testamento, ele começa a restaurar esta mulher prostituta, a casa de Israel, a casa de Judá, começa a restaurar para trazer para si. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, o povo de Deus, preste atenção, o povo de Deus torna seu corpo. Então, em Coríntios, o povo de Deus, a igreja de Cristo, se torna o corpo de Cristo. No Velho Testamento, se divorcia de um povo terreno. No Velho Testamento, Deus se divorcia de um povo terreno. Mas no Novo Testamento, ele em Cristo restaura este povo e torna ele parte de si. Ele torna este povo não mais um povo terreno, mas um povo espiritual. E este povo se tornou o seu corpo, a sua esposa, pois este povo é a igreja de Deus, é a morada do Pai eterno neste mundo. Romanos 8, 9 e 10 diz que quem não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Ezequiel 23, 18, nos diz o seguinte, Ezequiel 23, versículo 18, nos diz o seguinte: assim, pois, há descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Então Deus está dizendo que se apartou também da casa de Judá, como já tinha se apartado a alma dele. Presta atenção, eu já dei estudo sobre as três partes de Cristo, de Cristo, né? De Deus. Eu já disse que o Pai é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é a alma de Cristo,
E o corpo de Cristo é a palavra de Deus encarnada. E aqui nesse verso 18, Deus está dizendo: assim, pois, há descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então, a minha alma se apartou dela. Deus está dizendo que a alma dele se apartou da casa de Judá. E a alma de Deus é o Espírito Santo. Logo, ele está dizendo que o Espírito Santo saiu da casa de Judá, como já havia saído da casa de Israel. Meu Deus! Então, a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã, que era a casa de Israel. Aí você pode ler Jeremias 3:8 para complementar. Então, mulher na Bíblia representa cidade, representa nação, representa terra. Portanto, para você entender a Bíblia, você precisa desvendar estes códigos e outros mais que tem na Bíblia, né, que tem nela. E você só fará isso através do Espírito Santo, pois é Ele e somente Ele que nos ensina, ou quem nos ensina todas as coisas, e também nos faz lembrar tudo o que a palavra encarnada, que é Cristo, falou desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o Apocalipse 22, versículo 21. Mas é necessário que você conheça a palavra, tenha intimidade com a palavra e obedeça a palavra de Deus. Porque senão o Deus não vai se revelar, não vai revelar a palavra dele a você. Somente assim o Espírito Santo de Deus e de Cristo revelará a palavra dele para você, e você desvenderá os códigos que tem na Bíblia. E não são só esses que eu citei, são muitos. Vida de pessoas se torna vida de Deus. Por exemplo, eu falei do estudo sobre o sacrifício de Isaac. E ali eu mostrei o sacrifício de Cristo, porque o próprio Cristo diz lá em João 8:56, se não estou enganado, ele diz para os judeus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E ele estava falando ali do sacrifício de Isaac, que foi também o sacrifício de Cristo, porque Isaac não foi sacrificado, porque Isaac era pecador, a vida dele não servia. Então você terá o entendimento, tanto espiritual como terreno, da palavra de Deus. Então você precisa desvendar estes códigos, que eles estão presentes, mas ao mesmo tempo oculto, se você não souber o significado deles. Mulher vira nação, mulher representa cidade, mulher representa terra. E você, depois de ter este conhecimento, ninguém lhe enganará com a palavra da mentira e do engano. Você só fará o que o diabo quiser por escolha própria e em completo entendimento do que faz. Muitas pessoas aceitam o engano e a mentira do diabo porque não conhece a verdade, não conhece a verdadeira palavra de Deus. Mas Deus diz, Jesus diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Também temos duas palavras a escolher. Aliás, todos nós temos dois caminhos para escolher. Para escolher um deles a seguir. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho da perdição, e neste caminho você pode fazer tudo o que você quiser. Mas no caminho estreito é o caminho do céu, e nele vocês têm que obedecer toda a palavra de Deus. Também temos duas palavras a escolher, uma para crermos. Somente você, quer dizer, duas palavras, a palavra da mentira e a palavra da verdade. A palavra da mentira vai lhe levar diretamente para o lago de fogo, mas a verdade vai lhe levar diretamente para o céu. Somente você pode decidir a que caminho você quer andar e em que palavra você escolhe crer. Então, para você chegar ao céu, você precisa primeiro crer na palavra encarnada, que é Cristo, depois convidar Ele, depois se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Cristo e convidar Ele para morar na sua vida. E assim, fazendo isso verdadeiramente, não só da boca para fora, Cristo, na pessoa do seu Espírito, vem morar dentro de você para tirar tudo que não presta que tem dentro de nós, que é este pecado, e nos preparar para a volta dele. Então, nós vimos aí alguns códigos que tem na Bíblia, né? E que precisamos aprender. Mulher representa terra, mulher representa cidade, mulher representa nação, mulher representa esposa, mulher representa terra. Homem representa Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. E Adão também representava Deus. Jesus era o segundo Adão, né? Então, e assim sucessivamente, você tem que ler a Bíblia e ter o discernimento de cada leitura que você está tendo. Para isso é necessário que você esteja no Espírito de Cristo, para que Ele revele a palavra dele para você. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a sempre estudar a palavra de Cristo, palavra de Deus, na direção, na revelação do seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, né? Mande essa live para outras pessoas. E que você aprenda, faz muitos anos, já vai fazer quase 5, vou completar 5 anos que estou aqui nessa live, que estou aqui nessa rede social, levando essa mensagem para vocês e trazendo a revelação desses códigos para que você entenda a Bíblia. Se você ainda não aprendeu, precisa estudar. Aí tem quase ou mais, né, do que 500 ou 400 estudos. Estude para que o engano não lhe agarre, porque o engano está vindo com muita força. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho e compartilhe, cresça, estude, mastigue essa palavra. Jesus diz em João 6, do 51 em diante: coma a minha carne, beba o meu sangue, porque quem não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem parte comigo.
A carne do Cordeiro é a palavra. O sangue do Cordeiro é a vida que a palavra deu para lhe salvar. Você tem que comer a carne e beber o sangue, para que você tenha os seus pecados perdoados e purificados. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este estudo, que eu espero que os teus filhos estejam dispostos a estudar, porque os últimos estudos que dei não vi este interesse. Talvez acham que é mentira, talvez achem que estou falando alguma heresia, mas se acompanham todos os estudos, eles estão vendo que está conectado um estudo com o outro, que eu não falo nada de mim, eu não sei nada da Bíblia. O Espírito Santo é quem me revela. E aqueles que são os eleitos de Deus, eles estão se conectando, eles estão entendendo todos estes códigos e estão identificando a palavra de Deus, estão aprendendo a estudar no poder, na revelação, no discernimento do Espírito Santo. E assim que todos os teus filhos façam. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.